A primeira cidade, também conhecida como a cidade de Enoque, entre outros nomes, é também reconhecida pelos estudiosos nodistas como a primeira cidade da mitologia cainita, conforme documentado pelo livro de Nod. O que sabemos da primeira cidade vem de uma pequena seleção de fragmentos de tábuas, cacos de vasos e monumentos esculpidos descobertos após 2000 anos de sepultamento. A primeira cidade era única em sua natureza vampírica. Lá, as duas gerações dos filhos de Caine, a segunda e a terceira geração, criaram para si uma sociedade que se adaptou aos seus costumes, necessidades e poderes vampíricos particulares. A cidade exibia algumas semelhanças com as cidades modernas. A palavra de Caine era lei entre os vampiros, assim como a reivindicação de um príncipe nos dias atuais, por exemplo. As diferenças, no entanto, superavam esses pequenos pedaços de familiaridade. Uma grande diferença está na máscara ou na falta dela. Os vampiros eram adorados e reverenciados pelos humanos ao seu redor, não escondidos. A maior parte da terceira geração recebeu o abraço sem o consentimento de Caine. Em uma cidade tão lotada de mortos-vivos, a competição por recursos era feroz e mortal. Os mortais desonestos se encarregavam de livrar a primeira cidade de sua praga profana. Presságios sombrios do dilúvio vindouro lentamente se tornaram proeminentes. Confrontos de personalidade eram inevitáveis na cidade, já que a terceira geração disputava o favor de seus pais, ou mesmo de Caine. A primeira cidade foi diferente das cidades posteriores, pois estava ativa durante toda a noite para acomodar as necessidades dos deuses, mas os humanos ainda são principalmente diurnos. A maior parte da atividade noturna seria de vampiros ou seus servos. Tochas ou chamas abertas podiam provocar uma atração magnética. Então, a maior parte da cidade estava na escuridão, um pequeno obstáculo para os sentidos sobrenaturais. O abuso gratuito da população humana ou vampírica ou a quebra das leis de Caine foi recebido com vingança da segunda geração ou do próprio Caine. Não é por preocupação com o bem-estar humano que os vampiros agiriam para proteger os mortais, mas por medo de perder seu sustento. Todos os problemas vampíricos usuais eram tão importantes na cidade quanto qualquer outra época. A besta é uma preocupação primordial para todos os vampiros, tornando assim tantos cainitas, entre tão relativamente poucos mortais, uma receita para o desastre. Quando se tratava de punições, o exílio era uma possibilidade distinta. Cainites que quebraram as leis de Caine ou vampiros de sangue relativamente fracos poderiam ser ejetados da relativa segurança da primeira cidade, forçados a encontrar algum outro lugar de socorro. Os assentamentos humanos não eram numerosos naquela época. Os que existiam eram pouco povoados e as viagens eram extremamente perigosas, muito além de quaisquer dificuldades em tempos posteriores. Existia a possibilidade de que personagens exilados pudessem entrar em conflito com os temidos tremoços ou exilados mais velhos que haviam se estabelecido e prosperado em outro lugar. Os vampiros da primeira cidade eram o degrau superior da hierarquia com Caine. É claro, no topo, embora os três filhos de Caine, Enoque, Zilá e Irade, fossem supostamente o próximo degrau abaixo, vários da terceira geração, netos de Caine, desfrutavam de um status especial, notavelmente Saulot, que sempre esteve ao lado de Caine, especialmente nos últimos dias, igual à segunda geração. Abaixo de todos os parentes estavam os filhos de Sete, ou seja, os humanos, exceto um. Esse era o mestre dos servos.
o original que serve, chamado de Jabal em alguns mitos. Jabal era igual a um dos netos de Caine, porque era muito próximo de Caine. Havia muito pouco do próprio sangue de Jabal em seu corpo. Era tudo, principalmente, o sangue de Caine. Aqueles que servem os gols dos últimos dias eram o degrau mais abaixo, seguidos por todos os servos mortais que frequentavam os cainitas. Os demais, os que cultivavam, trabalhavam, etc., eram os menos. O costume da festa de sangue, que o Sabate participa, foi duplicado nos tempos antigos por Caine e sua corte. Em uma festa, Caine teria vários criminosos condenados amarrados pelos tornozelos às vigas acima da mesa. Os cainitas presentes se alimentavam à vontade desses prisioneiros até que morressem do tratamento. Desenhos mostram Caine e vários de seus filhos bebendo de uma poça de sangue que é alimentada por 3 mortais invertidos sangrando nela. Vários dos cozinheiros da época da primeira cidade aprenderam as várias ervas salgadas e alimentos e bebidas que, quando ingeridos pelo escravo alimentar, causariam o equilíbrio certo de doce e salgado, plenitude e magreza dentro de seu sangue. Os escravos incapazes de trabalhar no campo eram invariavelmente feitos alimentando escravos. Esses escravos eram provavelmente muito adoráveis de olhar. Um glifo mostra um escravo alimentando, vestido com um véu e joias, e altamente condicionados para responder ao beijo. A primeira cidade observou as épocas de plantio, como todas as comunidades agrícolas. Há evidências de que havia uma grande celebração na casa alta de Caine a cada lua nova, e uma grande noite de ação de graças no dia seguinte a um eclipse. Isso pode ter sido quando os lobisomens eram mais propensos a atacar, se de fato são lobisomens que estavam por aí durante esse tempo e não demônios, como alguns sugeriram. Caine forneceu um calendário muito avançado para a época. Na véspera de um ano, Caine pintou uma linha vermelha de seu próprio sangue na parede circular de sua casa alta. A linha se movia magicamente dia após dia, circulando lentamente a casa até que ela voltasse ao solstício novamente. Foi através desse auspício que Caine forneceu aos cidadãos da primeira cidade um calendário. Muito se aprendeu sobre a criação de humanos com outros humanos e parentes ou parentes desenvolveram controle de natalidades. Os humanos foram criados para fins específicos, como ser forte para se alimentar, ou ser um bom guerreiro, ou ser um bom trabalhador. Se você foi frequentemente bem-sucedido em suas tarefas, você pode ser selecionado para promover sua linha. Isso seria feito em uma casa chamada de Templo de Lilith, que não era um templo e provavelmente nem era dedicada a Lilith. 2 humanos fariam sexo ritual aqui e depois nunca mais se veriam, especialmente se servissem a 2 mestres separados. Parentes com Auspex foram aparentemente capazes de dizer imediatamente que uma mulher tinha ficado com o filho de uma união. Religião. Ao contrário da maioria das culturas, nos tempos antigos não havia religião na primeira cidade. Caine proibiu a adoração do alto, tendo virado o rosto para ele, e não permitiu que seus súditos não fossem ao templo para serem varridos do pecado. De fato,
Caine muitas vezes afirmava em tribunal aberto sobre como todos eles estavam condenados a apodrecer no inferno, sobre como sua situação cairia em ouvidos surdos quando chegasse a hora do Armagedon, e sobre como os Kindred são verdadeiramente maus como raça. História. Alguns afirmam que esta cidade era originalmente conhecida como Ubar, governada e habitada pelos filhos de Sete. Depois que Caine vagou pela terra de Nod, na solidão por um aeon, ele veio a esta cidade para estar entre os mortais novamente. Depois de governá-la por algum tempo, ele renomeou a cidade como Cidade de Enoque e acabou transformando-a em um refúgio de vampiros de segunda e terceira geração. Embora fisicamente destruída pelo dilúvio, a cidade de Enoque continuou sua existência no submundo, sob a direção da Mão Negra. Ubar. De acordo com o historiador Catherine de Montpellier, a primeira cidade era originalmente conhecida como Ubar, que significa Rainha do Incenso. No momento em que Caine chegou a Ubar, o rei Enoque estava governando. O povo de Ubar estava ciente da marca de Caine e ambos se maravilhavam e temiam seu poder. Esses filhos de Sete adoravam Caine. Até mesmo o rei Enoque abriu mão de sua realeza para que Caine pudesse governar. Como Caine havia vagado pelo berço da civilização, ele supostamente trouxe a tecnologia suméria, ou seja, a roda, para esta cidade. Sendo um fazendeiro a maior parte de sua vida, Caine também cultivou bosques maravilhosos e perfeitos nos quais a economia poderia prosperar. Assim, sob seu governo, a cidade de Ubar prosperou. O antigo rei Enoque desejou o poder de Caine e implorou pela chance de ser como ele. Caine, assim, atendeu ao desejo do jovem e o abraçou. Após o abraço, Caine renomeou a cidade em homenagem ao seu antigo rei, a cidade de Enoque. Por insistência de Enoque, por irmãos, Caine abraçou Irade e Zilá. Assim, 3 crianças da segunda geração coexistiram nesta cidade. Eles, por sua vez, aprenderam os modos de fazer descendência e abraçaram a terceira geração. Sob a ordem de Caine, ele declarou que era lei que não se fizessem mais filhos. Supostamente, eles obedeceram e a cidade se tornou o centro de um poderoso império até que o dilúvio veio e destruiu fisicamente a cidade e os filhos de Sete. Os parentes de 3 gerações de vampiros haviam se separado por algum tempo. Ubar Retold. Outra versão da história de Ubar sustenta que o povo da cidade tinha tudo o que desejava, exceto para o propósito e segurança, e por isso enviou Enoque, seu melhor cidadão, para buscar um líder, um guardião, um deus para que pudessem ser cumpridos. Quando Enoque voltou, trouxe Caine com ele. Caine e sua ninhada estabeleceram-se como um panteão governante de Ubar, explorando e renomeando a cidade como bem entendessem. Com Caine renomeando a cidade para Enoque, o dilúvio veio em resposta à arrogância dos vampiros, derrubando-os e destruindo a cidade. Enesh. Alguns assamitas contam a história do rei e da rainha de Enesh, que foram abraçados por Caim quando Aquim era o senhor dos exércitos da primeira cidade. Como mortal, Aquim
serviu sob o rei e a rainha, mas eles se tornaram maus e cruéis. Então ele decidiu cortar suas cabeças e usar seu sangue para conceber o abraço a si mesmo. Anu. Os cetistas não acreditam em Caine ou no Deus que supostamente o amaldiçoou. Para eles, a primeira cidade era Anu, chamada Heliópolis pelos gregos e On pelos hebreus, a cidade dos Aeons, onde Atum-Ra mantinha a corte. Desta cidade, Sete foi banido depois que Horus o derrotou para vingar o assassinato de seu pai. No submundo, após a destruição física da cidade pelo grande dilúvio, quando as águas estavam finalmente encolhendo de volta às suas antigas profundezas, a humanidade construiu uma nova cidade sobre ou perto do antigo local da primeira cidade. Os antediluvianos reivindicaram o domínio sobre esta segunda cidade, mas o submundo manteve a primeira cidade em suas terras das sombras, outro plano dimensional, onde ficou sob a tutela do imortal Inauaten. Um grupo de magos conhecidos como Idran procurou Inauaten, buscando os segredos da imortalidade que ele possuía. Inauaten concordou em compartilhar o que sabia, mas apenas se o Idran assumisse o dever de guardar Enoque. Os Idran aceitaram, nomeando-se Tal-Mai-Ra, em honra de seu dever sagrado. Enquanto o terceiro grande redemoinho graçava no início do século XVII d.C., a cidade foi capturada por forças da Estígia, que procuravam fazer o uso de seu valor estratégico, acabando com a maior parte dos Tal-Mai-Ra em residência na época, com apenas um punhado conseguindo escapar. O Tal-Mai-Ra retomou a cidade mais de um século depois, na campanha de 1723-1726 d.C. e tornou-se sede do poder para os Del-Ho, líder da seita. Durante os eventos do fim do Império, Enoque foi destruída por uma relíquia arma nuclear. A explosão resultante ajudou a causar o sexto grande redemoinho e o fim da Estígia. A maior parte da Mão Negra verdadeira foi destruída com apenas alguns parentes poderosos, incluindo Del-Ho, sendo capazes de escapar. Geografia. À medida que a cidade de Enoque se tornou um poderoso império, os antediluvianos fizeram contribuições para a cidade que a tornaram inspiradora. Algumas de suas características mais notáveis foram as estátuas por toda a cidade, acredita ser obra de Arikel, uma grande biblioteca construída por Bruja, que ficava perto do centro da cidade, os jardins suspensos que foram projetados por Malkav, as ruas e edifícios projetados por Ventru, os poços de escravos que estavam cheios de inimigos capturados das conquistas de Irade, o templo de Lilith, um grande edifício preto e vermelho, as catatumbas, que agora são chamadas de catatumbas dos antediluvianos, que continham seus túmulos, a piscina de Zilá, uma pequena piscina de água cristalina que proporciona visões do futuro a quem sabe vê-las, a casa prisional para criminosos que eram usados como fonte de sustento, as casas de treinamento de tagarelas e, finalmente, a casa alta de Caine, conhecida como Palácio Dryad Gemal, que ficava no centro da cidade. O Palácio de Caine, o Dryad Palace Gemal, era um local sagrado usado para se banquetear com o sangue especialmente preparado de vasos honrados. O primeiro nível do palácio serviu como a corte de Irade, onde ele liderou os exércitos de Caine. No meio da câmara estava o trono de marfim de Caine. O segundo nível forneceu refúgios luxuosos para os mais de 200 vampiros. Acredita-se que o terceiro nível seja um lugar onde os mortais eram reunidos em massa para serem alimentados por Caine e pelos antediluvianos. O quarto nível pode ter sido onde Caine residia
com seu próprio nível pessoal. Ninguém sabe para que o quinto nível foi usado. No entanto, a Mão Negra suspeita que ele será usado como um lugar para Caine julgar os parentes. John observa em seus diários que Gemal é uma grande anomalia arqueológica, embora tenha uma vaga semelhança com o Etemen Nigur, o seu zigurate. Ele veio 4 milênios antes e o excede em muito em tamanho. Ele levanta a possibilidade de que o Gemal foi de fato construído depois de que Enoque entrou no submundo. O fato de que os murais de Gemal, que registram as atividades de Caine e seu filho na primeira cidade, também registram a queda da cidade, dá mais apoio à visão de John.